Sejam bem-vindos ao nosso episódio do Pode Emprega. E hoje o nosso episódio é muito especial. Estamos recebendo Igor Duarte, presidente da Associação Comercial de Sorocaba. Ele é mentor, consultor financeiro e já ajudou mais de 2.500 empresas. Ao lado dele, Samuel Titonel, também diretor da Associação Comercial de Sorocaba, sócio fundador da Emprega 360 e idealizador do projeto de empregabilidade nas associações comerciais. E hoje vamos falar sobre o Axo Emprega. É uma novidade que vamos lançar aqui no dia 29 de setembro. Sejam muito bem-vindos. Obrigada aí pela participação de vocês, Samuel e Igor. E eu quero começar com o Igor. Vamos lá. Igor, eu quero falar da dor do empresário. Você convive aí diariamente com empresários de diversos setores e a gente sempre escuta a sua filosofia, contrate devagar, demita rápido. E a gente vê a maioria das empresas fazendo o inverso. Qual que é a consequência disso? Bom, primeiro, uma honra estar participando desse podcast. É um tema que ele, para mim, é crucial para o desenvolvimento de qualquer negócio. Eu aprendi com um dos meus mentores, o André Menezes, que pessoas não dão trabalho, pessoas são o nosso trabalho. Então, como empresário, lidando com os seres humanos todos os dias, eu vejo hoje a dificuldade das empresas entenderem a importância das pessoas dentro do processo. Só que o empresário também, ele está tão machucado por não ter levado esses processos com a seriedade que merecia, que ele acaba tendo todos os dias o mesmo sentimento, que a mão de obra está péssima, que a mão de obra está difícil, que está complicado, que as pessoas não querem trabalhar, e eu discordo totalmente disso. Eu entendo que tem, sim, muitas pessoas que não estão a fim de trabalhar, mas se você fizer do jeito certo, se você fizer com o tempo correto, se você não deixar para contratar alguém só no momento de um incêndio e você precisa de um bombeiro, as coisas vão funcionar. Então, para você ter uma ideia, hoje na minha empresa, nós temos banco de reserva praticamente, né? Porque nós contratamos antes de precisar, para ter tempo para fazer um processo seletivo correto. Nós fazemos um mapeamento de perfil comportamental, que isso é entregue hoje pela Emprega 360, né? Eu acho que é um dos diferenciais que fez a associação também tomar essa decisão, a importância do empresário se conscientizar que se ele traz um vendedor com perfil comportamental que não é condizente com o perfil de vendedor, porque o primo dele indicou aquela pessoa que estava precisando de emprego e sempre vendeu alguma coisa, mas não é a zona de potência dele, o empresário vai patinar. Então, acho que esse projeto ele vem para coroar um dos nossos pilares da associação comercial, que é pessoas, né? Então, hoje nós temos vários pilares aqui, o pilar do networking, da educação, e o pilar das pessoas. Cuidar das pessoas, e entendo que esse projeto ele resolve uma baita de uma dor que o empresário tem, que é encontrar a pessoa certa para aquela vaga correta, né? E essa geolocalização, né, promovida pelo Emprega 360, acho que é fundamental, porque às vezes você está num lado da cidade e você vai fazer uma entrevista com uma pessoa que está do outro lado da cidade, que ela vai de ônibus, vai demorar 1h30 para chegar, então você já mexeu com a vida dela em todos os sentidos. Então, acho que tem tudo para ser um sucesso, tem tudo para ser um diferencial muito grande para a associação comercial, e eu tenho certeza que os empresários vão abraçar essa causa e entender que até hoje não deu muito certo a vida dele com pessoas porque ele não tinha as ferramentas adequadas. Mas a gente não pode dispensar o fato da indicação. Indicação de um amigo, de um primo, de um currículo legal, a gente não pode dispensar esse fato. Porém, tem que minimizar os danos, né? A indicação ela é importante, mas para você ter uma ideia, pouquíssimo, raramente eu me lembro na minha jornada de ter priorizado uma indicação e não um processo seletivo. Porque a indicação, muitas vezes, você cria ali não só uma expectativa, mas a indicação ela vem e para quem hoje tem dificuldade de falar não, e eu conheço muita gente com dificuldade de falar não, às vezes para não magoar a pessoa, deixa eu dar uma oportunidade para o seu tadinho, né? Deixa eu dar uma oportunidade então para o seu sobrinho. É lógico que quando vem uma indicação, eu já recebi indicações maravilhosas, tá? Mas de currículos poderosos, de pessoas maravilhosas, então
Só um cuidado que eu recomendo, tá? Indicação, é que aquela pessoa você não pode contratar ninguém que você não possa demitir depois. Então, só um cuidado, porque a indicação, a contratação não pode ser por favor, não pode ser por dó, não pode ser por pena, tem que ser um perfil que vai realmente, que aquela pessoa vai ser feliz trabalhando com você e você também vai ser feliz trabalhando, né? Então, com aquela pessoa. Então, acho que a indicação acho que é um fator importante de confiança. Então, poxa vida, eu prefiro que seja alguém que alguém já me recomendou, porque confia, mas óbvio que precisa ter as competências necessárias para a função que ela vai desempenhar, né? Samuel, você desenvolveu esse projeto aqui nas associações e você recebe também todas essas dores de empresários todos os dias. Perfeito. Como que você lida com isso? Como que ele chega e falou para você, não estou conseguindo contratar, como o Igor falou, não tem gente para trabalhar. Tem gente para trabalhar. Imagine que, como o Igor estava nos dizendo, né, essa questão do georreferenciamento é a mesma coisa que você ter bastante arquivos no seu computador e você não consegue buscar na hora que você precisa. Isso são dados. Quando você pega planilhas, arquivos e você tem uma inteligência onde você consegue achar esses arquivos rapidamente, isso passa a ser informação. E isso é a coisa mais importante que o empresário precisa. Redução de tempo. Então, respondendo a sua pergunta, qual que é a dor? O Igor falou, não tem gente para trabalhar. Peraí, tem bastante gente para trabalhar, só não está organizado. Então, a ferramenta vem justamente para trazer esse propósito. Por que que o João ou a Maria está trabalhando do outro lado da cidade, sendo que poderia estar trabalhando perto, ou da casa ou da creche dela, da creche do filho, da escola do filho. Então, essa vantagem gigantesca na plataforma é o nosso maior benefício. O nosso propósito é trazer dignidade para quem está trabalhando. Se a pessoa está trabalhando numa vaga, num lugar de potência, como o Igor comentou, que ele se sente útil, que ele se sente agradável ele trabalhar, o tempo que ele vai ficar nessa empresa, a energia que ele vai despender nessa empresa é muito maior do que aquele que ele está indo lá e fala, meu Deus, mais uma vez, 2 ônibus, 1h30 para chegar. Ele já vai desmotivado na hora que ele acorda. E isso a ferramenta traz a possibilidade do empresário criar sua vaga por georreferenciamento, criou uma vaga no centro. O sistema ele já vai distribuir essa vaga para quem tem o perfil e o currículo compatível com essa vaga, né? Ele vai fazer um teste comportamental. Então, ali a inteligência vai dizer, olha, entrou 100 pessoas para essa vaga, mas vale a pena fazer entrevista com esses 7, 8, que tem a maior compatibilidade com a vaga. Igor, eu vi recentemente nas suas redes sociais, você fez testes comportamentais com a nova assessora da diretoria aqui. E você deu o seu teste comportamental para ela entender o seu perfil. E a plataforma ela vem, né, com isso, ela vem com esses testes. Qual que é a importância de tudo isso? Além do currículo, além da experiência, além, às vezes, da pessoa indicar, falar, olha, trabalhou comigo, é muito bom. Qual que é o valor de tudo isso? Poxa, o valor de tudo isso é que eu uso camiseta G, tá certo? Se eu comprar uma P, não vai servir. E eu vou ficar muito feio, né? Então, o perfil comportamental, e hoje a gente tem essa prática de fazer o perfil comportamental antes da pessoa entrar na empresa, no meio do processo seletivo, tem algumas etapas, e uma delas é o teste comportamental, para eu ter a certeza que aquela pessoa ela vai ser compatível realmente com o que a gente espera, né? De repente, eu tenho numa entrevista, porque na entrevista, você já fez, Samuca, alguma entrevista que a pessoa na sua frente não se vendeu maravilhosamente bem e depois você percebeu que não era tudo aquilo, né? A vida é um Big Brother, uma hora a máscara cai. Então, eu já tive esse problema antes de ter essa prática de testes comportamentais, né? Então, por exemplo, você pegar um DISC hoje, que acho que é a base de todos os testes comportamentais que existem, a metodologia, né? A metodologia DISC. Você pegar lá a letra I do influente. Então, se você precisa de uma pessoa que vai estar conectada com pessoas, você faz um teste, de repente, na entrevista com você, ela foi extremamente amável, extremamente amigável, mas depois você faz o teste e você descobre que ela não gosta de pessoas. Você descobre que é uma pessoa mais introspectiva e aí ela é a pessoa que vai cuidar de atendimento ao cliente,
Né? Então, como que você vai casar isso? Não tem como, né? E eu costumo hoje, para as pessoas que vão trabalhar mais perto de mim, eu entrego o meu perfil comportamental, né? Porque eu sou um alto D, né? Um grau de dominância alto, também uma alta influência, e eu falo assim, ó, para lidar comigo vai ser assim. Então, nós extrairemos um melhor resultado da nossa relação se nós nos entendermos. Então, acho que o mundo seria muito mais fácil. Imagina se eu estou conversando com você e eu sei qual que é o seu perfil comportamental. Pô, a minha linha de comunicação ela vai ser diferente. Por exemplo, né, o meu S ali, que é a estabilidade, que é a paciência, ele é pequenininho, sou extremamente acelerado. Você já trabalhou comigo, né? Você sabe. Sei. Extremamente acelerado. E aí eu pego um vendedor que me manda uma proposta de 14 páginas, né? Você acha que... Imagina, né? Então, em dois parágrafos você teria resolvido isso no WhatsApp, mas ele não está sabendo com quem que ele está lidando, né? Então, acho que quando a pessoa vai trabalhar com você, você precisa conhecer o que está por trás daquela entrevista. E o perfil comportamental, ele auxilia muito nisso, né? Então, hoje... eu já me livrei e livrei as pessoas de boas frias porque ela ia entrar numa vaga que não tem nada a ver com o perfil dela. Né? Não é compatível com a vaga, né? Uma das coisas que eu aprendi muito com você, Igor, é a questão de lugar de potência, né? Então, como você disse, né? Se ele tem uma dominância alta, uma influência alta, por que eu vou deixar ele atrás, às vezes, de um balcão, sendo que ele tem as metas para cumprir, ele pode fazer mais, ele pode fazer mais, então tem que ter esse entendimento por parte do recrutador. Inclusive, para mim é um podcast muito especial, particularmente, que eu tô com o meu ex-chefe, o meu atual chefe. Trabalhei aqui na Associação Comercial com o Igor, conheci o Samuel aqui na Associação Comercial também, e eu vejo que você trabalha com pilares de inovação, então a gente vê exponencialmente crescendo o número de associados. E a Axo Emprega, ela vem para agregar mais valor ainda para isso, né, Igor? Com certeza, porque o empresário que ele não entender que o novo nível dele, o próximo nível dele, só vai acontecer se ele tiver pessoas boas por perto, ele está fora do jogo. Então, eu vejo o Emprega como uma solução que vai ajudá-lo a ter a pessoa certa perto dele, para ele ir para um próximo nível. Todos os dias eu vejo empresários que são excelentes atacantes, mas por não ter as pessoas certas na zaga e no meio-campo, ele faz todas as coisas. E aí não é o lugar de potência mesmo, ele é nota 7 em várias coisas, e se ele tivesse a pessoa certa naquela posição de zagueiro, no financeiro da empresa, por exemplo, ele não precisava mais ter emitido o boleto, e ele podia estar no lugar de potência dele, que é fazendo vendas, que é fazendo relacionamento com o cliente. Então, eu vejo quase que você brinca, né, Samuel, que é o Tinder do emprego, né? Praticamente isso, né? Porque quando você encontrar a pessoa certa, você está também, né, comprando um tempo muito precioso, né? Comprando um tempo muito precioso de coisas que você não é bom para fazer e tem gente melhor do que você, para você ter tempo para focar no que você é realmente bom, né? Exato. E a ferramenta exatamente entrega isso. É a economia de tempo do recrutador e a economia de tempo para o candidato. A associação ela já trabalha, né, com os pilares de networking, aprendizado, e agora a gente está colocando a empregabilidade aqui, e isso é um valor extremamente alto para o nosso associado, porque nós temos associados aqui que vem pra gente e fala assim, nossa, eu tô precisando de um vendedor. Daí, como a gente falou aqui no início, mas eu tenho um primo, conversa com o meu primo. Daí, por dó, você vai lá e contrata o primo. Dó ou falta de opção, né? Porque tá contratando no incêndio. Então, não tem opção, não tem vai tu mesmo. Fazendo uma pequena analogia, Ari, os médios e pequenos empresários, eles compram essa mesa aqui para montar um escritório, compra essa TV, compra essas câmeras maravilhosas aqui para montar um podcast, e depois ele passa isso no cartão, ele vai pagando parcelado, e aí ele fala, agora eu vou contratar, porque eu tenho tudo montado. E aí ele não consegue achar, porque ele começa a ver que ele não consegue achar, o que ele faz? Ele contrata em uma semana, ele gastou uma baita grana para montar todo a sala de vendas, o computador, o notebook, daí ele contrata errado. Por quê? Porque ele fica pensando, a cada dia que passa, eu preciso de alguém para poder estar gerando, fazendo, usando aquilo que eu comprei. Os grandes não.
As empresas grandes já entendem essa jornada do candidato, que eles fazem o que o Igor comentou, já tem gente reserva, já tem gente sendo estudada, já tem gente sendo avaliada, para que quando eu precisar fazer, estralo o dedo, tem a mesa, começa a trabalhar amanhã. Então, é o contrário. Primeiro, a gente tem que ter a pessoa, o humano, já pronto, para depois vir maquinário, computador, local, ar-condicionado, etc. Igor, você que é mentor de empresários, você usa a FAST, assessoria, para auxiliar os clientes. Você também usa esses testes comportamentais com eles? Também, é interessante isso. Hoje, não fazia isso, mas coisa de um ano para cá, nós estamos mapeando os nossos clientes. Então, por quê? Porque eu percebi na nossa jornada que eu alocava um cliente para um consultor errado. Eu alocava um cliente que era um perfil D altíssimo para um consultor que também era um perfil D altíssimo. Entendeu? Então, eu tenho 2 pessoas fazendo a mesma coisa, 2 pessoas com o mesmo perfil e nós só crescemos quando nós temos pessoas diferentes perto de nós. Entendeu? Então, por outro lado, eu encontrava outra ferramenta que a gente usa muito, que é o Enneagrama. Eu trazia clientes com perfil 8 do Enneagrama e colocava um perfil 2 para atender esse cliente, né? Um tipo 2, Eneatipo que a gente chama, né? Um Eneatipo 2. Então, eu estou trazendo uma pessoa extremamente razão para dentro da empresa e eu coloco um consultor extremamente coração para atender. Não vai rolar, entendeu? Então, a gente hoje usa isso, inclusive, para mapear o perfil dos nossos clientes, para eu conseguir alocar o consultor que mais se encaixa na complementariedade que aquele perfil precisa. Né? Porque no caso de um dominante com um dominante, o negócio dificilmente vai ser fechado. Cara, você tem dois atacantes. 2 atacantes. Você tem 2 atacantes. E aí, às vezes, eu preciso... Aí o cliente vai querer ir para a Lua, o meu consultor vão para a Lua e vai os 2 para a Lua, né? Se a gente errar, a gente pega uma estrela ali do lado. Entendeu? Então, aí é importante eu ter um consultor com um perfil que vai conseguir não ajudar só o cliente a ir para a Lua, mas também colocar o pé dele no chão, entendeu? Então, a gente tem que equilibrar isso, né? Então, eu falo que até o meu casamento é diferente depois que a gente se conhece, depois do autoconhecimento. É isso, a gente fala muito para os jovens, né? Eu gosto muito de uma analogia que você usa, Samuel, brincando, obviamente, do chapeiro. Quando você contrata um chapeiro e você coloca um dominante na chapa. O que acontece? Eu visito muitos clientes e você pega uma pessoa que está chapeiro fazendo lanche. E ele é um dominante influente. Naquele lugar, né, pelo CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, que a nossa inteligência artificial já foi treinada, ela sabe que tipo de comportamento é um chapeiro. É calor, é fumaça, é o exaustor, às vezes não está funcionando direito, é gente pedindo, meu é mal passado, meu é bem passado. Então, o estresse ali, você coloca um dominante, influente, que ele influencia quem está do lado. Ele vai começar, às vezes, a reclamar, vai falar, isso aqui não está funcionando, isso aqui não está funcionando, isso vai criar, às vezes, um problema na equipe, justamente por não ter olhado qual é o perfil. O perfil de quem está na chapa é um estável, é um conforme. E isso a inteligência vai mostrar, olha, tantos por cento de conformidade, tantos por cento de estabilidade. E ele vai indicar, esse perfil é mais compatível. Isso. Não existe nem o certo nem o errado, existe o certo compatível com aquela vaga. Então, a plataforma ela é muito mais que um banco de currículos, como a gente sempre fala, né, Samuel? Ela tem várias tecnologias que unem tudo isso, que é o match de compatibilidade, inteligência artificial, currículos assertivos, porque a gente recebe muito essas dúvidas, até mesmo no nosso Instagram. Sim, imagine você abrir uma vaga onde você não coloca o limite de vaga. Então, você deixou aberto, entrou 100 pessoas lá dentro. Como é que você vai olhar os 100? A inteligência artificial já fez isso, já fez o papel de um analista, vai separar os que são bons, e o Kanban, o sistema de Kanban, você arrasta esse candidato para uma entrevista online, aparece já a agenda, você coloca lá, quero entrevistar para sexta-feira às 9 horas. Sexta-feira às 9 horas, o candidato recebe um WhatsApp dizendo, olha, às sexta-feira às 9 horas, Ariadne chamou o Samuel para entrevista tal, você aceita? Aceita. Ele já cria o link, que hoje nós estamos usando 100% dos servidores Google, streaming Google, e a gente consegue gravar essa reunião por 30 dias. Olha o benefício disso para o associado. Então, você consegue fazer essa jornada tudo dentro da Axo Emprega.
né, a plataforma que a associação Até mesmo comercial... a questão do pós-contratação. Pós-contratação também. Então, você pode também... eu não quero fazer teste comportamental com quem está lá no banco de dados, quero fazer com a minha equipe. Você pode cadastrar os seus colaboradores e fazer o teste comportamental lá dentro. Já tudo dentro da mesma plataforma. Igor, como que você vê essa plataforma impactando aqui na nossa cidade, na nossa região? Até porque a associação comercial ela se torna uma referência muito grande. Inclusive, desde que você assumiu a presidência aí, tem trazido, assim, muito crescimento. Como que você vê? Qual a expectativa? A expectativa é desmistificar algumas coisas na associação, né? Por exemplo, a associação é só do comércio. Não é, pô. Hoje a gente tem quase que um número muito compatível entre comércio, prestação de serviço. Nós temos espaço hoje para empresas de grande porte aqui dentro também. E todas as empresas precisam contratar pessoas. Então, eu entendo que com isso nós vamos também chamar a atenção do grande empresário para estar aqui dentro da associação, porque aqui dentro a gente tem muita coisa que serve também os grandes. Temos plano de saúde hoje que é mais barato que o da própria Unimed, né? Considerando a coletividade, considerando a quantidade de vidas que nós temos hoje aqui dentro do nosso plano, né? Então, temos hoje consultas para empresas que concedem crédito, que normalmente são empresas grandes. Então, a gente tem sistemas aqui de consulta, né? Eu posso usar esse próprio sistema de consulta para gerar uma lista de prospecção qualificada para a equipe de vendas de uma empresa grande. Certificado digital, então, enfim, tem programas educacionais, palestras, networking de altíssimo nível, né? Então, o nosso objetivo é chamar a atenção também das empresas grandes, porque se nós tivermos, quanto mais empresas grandes nós tivermos aqui, nós temos mais certeza que o dinheiro vai ficar aqui dentro. Porque a partir do momento que eu tiver uma Schaeffler aqui dentro, por exemplo, que eu tiver um supermercado Taust com um representante aqui dentro, ele não vai precisar contratar, ele vai poder conhecer as pessoas que hoje são associados e que podem servir aquela empresa aqui e ele às vezes não precisa buscar fora, tá? Então, hoje tem muita empresa com certeza grande aqui em Sorocaba que acha que não tem alguma coisa aqui e vai buscar em São Paulo, vai buscar em Curitiba, enfim. E quando ele se aproximar da associação, ele vai ver que nós temos corretores de seguros qualificados aqui para atendê-lo, nós temos empresas de uniforme qualificada aqui para atendê-lo, nós temos de todos os segmentos possíveis aqui dentro e eu vejo isso acontecendo já ali na frente, né? Essa sinergia entre empresas grandes e pequenas, fazendo o dinheiro não sair da nossa cidade por nada, né? Nosso ecossistema, né? O ecossistema da Axo. Samuel, para aqueles que estão buscando talentos, que dicas que você daria para que eles utilizem a plataforma da Axo Emprega de forma assertiva e para os profissionais que vão cadastrar o currículo? Então, o principal é crie as suas vagas completas. Coloque todos os dados da vaga que você quer mostrar para o teu candidato, né? E isso vai fazer com que a inteligência artificial ela aprenda muito com essa vaga que você está cadastrando e vai ser muito mais fácil de encontrar as pessoas que vão se adequar àquela vaga. Então, e para o candidato, né, o painel é muito gamificado. Conforme você vai preenchendo os dados, você vai ganhando as pontuações. Tente deixar o seu currículo com pelo menos 80%, 90% completo. Porque currículo incompleto, você está deixando na mesa uma chance de entrar num lugar que você tanto sonhou por causa de uma informação que você não lembrou. Então, não adianta, né, o que eu falo para os jovens, não adianta você estar preparado. Poxa, eu visito as escolas, colégios técnicos, poxa, você está fazendo eletrônica, eletrotécnica, alimentos, beleza, você está qualificada, mas você precisa se destacar. E como é que você destaca? Pô, faz um vídeo selfie teu, coloca dentro do currículo, imagine... A partir do projeto Axo Emprega, o candidato pode fazer o currículo dele e anexar ainda um vídeo. Faz o vídeo no Instagram, no YouTube ou no TikTok. A gente já conectou nossa plataforma nos grandes redes sociais. Você pode importar um vídeo para dentro do seu currículo. Isso sim faz com que ele se destaque, tanto para o recrutador encontrar, tanto para a inteligência artificial conseguir achar esse candidato mais compatível. Então, as dicas candidato, cadastre o máximo de informação. Recrutador, empresa, cria suas vagas com o máximo de detalhe possível. 1 minuto a mais, 1 minuto e meio a mais, não vai
não vai ser um tempo tão ruim para você preencher uma vaga do jeito correto. Igor, para finalizar, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para os empresários aqui de Sorocaba, no futuro, né, mês da empregabilidade, com o nosso Axo Emprega, que a gente vai estar lançando aqui no dia 29 de setembro? Bom, não só o convite para os empresários que ainda não conhecem a associação está perto, né? Porque quanto mais associados nós tivermos, isso não é métrica de vaidade, né? Isso é métrica de associativismo mesmo, né? Então, quando a gente traz... Quanto mais vidas eu tiver do Unimed, mais força a gente tem. Quanto mais vidas... quanto mais vidas a gente tiver do Uniodonto, melhores condições a gente traz, né? Então, esse é o poder do associativismo, né? Então, chamar a atenção do empresário para a importância desse olhar com pessoas, né? A importância de você trabalhar com pessoas felizes. E para a pessoa, hoje... Porque uma pessoa infeliz, ela é uma fonte de desreceita na sua empresa. Então, além de não trazer a receita que você precisa, não trazer o resultado que você precisa, pode contaminar o ambiente. Uma pessoa infeliz, ela traz, em todos os aspectos da vida, né? Uma pessoa infeliz traz um estrago geral para tanta coisa, né? Então, imagina dentro da sua empresa, né? E eu tenho uma máxima que eu aprendi com o Roberto Tranjan, que é um dos nossos mentores. Eu não tenho vagas em aberto, mas eu não desperdiço talento. Eu não tenho vagas em aberto, mas eu procuro talentos. Então, outro dia me perguntaram, Igor, você tem alguma vaga em aberto na sua empresa? Eu falei, sempre. Sempre. Não tenho a vaga nesse momento, mas se aparecer algum talento, eu não vou desperdiçar. Eu crio a vaga, né, para esse... Encontro o meio para esse talento, né? Então, a importância, ressaltar realmente a importância do empresário entender que se ele quer ir para a Série A do campeonato, ele não pode estar perto de pessoas da Série C. A gente assistiu, inclusive, um documentário do iFood, que ele fala, o CEO, o Diego Barreto, que tem gente que ele demite e fala assim, eu prefiro pagar 1 ano de salário para essa pessoa estar fora da minha empresa do que ela estar aqui na minha empresa. Do que ela tá sendo a massa podre no meio aqui de todo mundo que está sendo produtivo. Exatamente. Perfeitamente. Então é isso. Façam um convite, então, para o pessoal, para estarem aqui no dia 29 de setembro com a gente, para conhecerem a plataforma. Nós vamos liberar o link já de inscrição, já na semana que vem. Estejam aqui, vejam isso ao vivo, entendam como isso pode beneficiar a tua empresa, beneficiar você a encontrar um candidato compatível com a vaga. E você que quer trabalhar aqui no nosso ecossistema, quer conhecer um pouco mais a associação comercial, venha conhecer a associação, se cadastre como candidato, faça seu currículo, é gratuito. Você pode usar o seu currículo para o resto da vida, atualizar ele dentro do ônibus, atualizar ele no computador, atualizar ele no celular. É 100% gratuito para todas as pessoas. Quem mora no Rio Branco, Acre, ele vai poder, se ele ficar sabendo da nossa ferramenta, ele pode vir aqui fazer o cadastro, criar o seu currículo aqui dentro. Então, esse é o maior benefício, né? E vocês poderão ver isso no dia 29 de setembro, às 14 horas. Estaremos aqui para mostrar ao vivo para vocês. E outro dia, né, só para encerrar, outro dia eu abri um processo seletivo e no LinkedIn, que é onde eu costumo, né, buscar talentos também, enfim, né? E agora a gente vai partir para o Emprega, né, para trazer mais assertividade. E no LinkedIn é uma fonte bastante importante. Quem se dedica a ter um perfil legal no LinkedIn, destaque, né? Ele já é diferente, né? E aí eu tive 50 candidatos, né? E aí o que me chamou a atenção, que era uma vaga presencial em Sorocaba, né? E eu tinha muitos candidatos de fora, entendeu? E aí curiosidade, entraram em contato com olha, só curiosidade, ó. A vaga é presencial, você percebeu isso? Percebi, mas qual que é o problema? Não, é que você tá em Salvador. Ele mas eu não tenho nenhum problema em me mudar, tô vendo que Sorocaba é legal e eu me mudaria. Então, essa desculpa, né, de que não tem mão de obra, de que a mão de... Cara, é para quem tá com preguiça de procurar, é para quem não tem uma política de treinamento eficaz, para quem acha que pessoas
são um custo para a empresa, né? Para quem quer a mão de obra mais barata que existe no mercado, porque é onde ele acha que tem que economizar. Então, aí são empresas que não vão durar muito tempo se já não estão com problemas, né? Então, eu vejo com muito bons olhos, né? E eu não sei, pode ser que tenha gente que assista esse episódio depois do nosso evento, né? Mas quem realmente estiver assistindo antes, que venha prestigiar o lançamento dessa plataforma, mais uma inovação que a associação está trazendo para os nossos associados. E a nossa equipe também aqui vai estar sempre dando suporte para novos associados, para as pessoas que virem depois do evento, a gente vai estar aqui para dar todo o apoio. Perfeito. E a última palavra é a gratidão. Você me ensinou a gratidão de tudo que você nos ajudou. Muitas ideias no meio desses 5 anos, não são 1 ano, não é 6 meses de plataforma, são 5 anos de atualização, 5 anos de aprendizado, e você tem um dedo muito grande nisso, de tudo que você nos ajudou. Muito obrigado. Maravilha, que é isso. Bom, é isso. Muito obrigada, Igor e Samuel. Boa. Foi um episódio muito especial mesmo. E o recado fica aí para você. Venham participar do nosso evento, porque o futuro da empregabilidade é aqui na Axo Emprega. Curtam nossas redes sociais e aproveitem nossos conteúdos aí que a gente posta diariamente.